continuar a criar a nossa estratégia dentro da plataforma Sintonia. No vídeo anterior, a gente já definiu a visão e a missão, criou alguns indicadores que vamos utilizar para criar os objetivos e metas. Então, vou novamente aqui no menu Definir objetivos e metas, criamos um período de planejamento e criamos as duas perspectivas que existirão no na nossa empresa de teste aqui. Então, a gente criou a perspectiva financeira e deu um peso de 60%, criou a perspectiva mercado e clientes e damos um peso de 40%. Tá? Então, as perspectivas, só relembrando, são temas dentro da empresa onde nós vamos, dentro dessas perspectivas, dentro desses temas, criar os objetivos e metas. Então vamos lá. Começamos pela perspectiva financeira. A navegação dentro do Sintonia, a gente tem que ter bem claro na cabeça que é baseado em desdobramento. Então, por exemplo, eu quero criar objetivos dentro da perspectiva financeira. Então, eu tenho que entrar dentro dela. Aqui nas opções, veja, nas opções eu tenho, se eu colocar o mouse em cima do botão, eu tenho ali objetivos. Também tem em ações o editar, se eu quiser mudar a ordem ou o nome da perspectiva ou o peso, então eu posso editar. Veja. E eu posso excluir também. Né? Então são os botões de ação aqui, se você botar o mouse em cima, você já sabe o que ele significa. Então eu vou entrar dentro de objetivos da perspectiva financeira. Então na linha da perspectiva financeira, botão objetivos. Ok? Então aqui ó, eu já estou sempre cuidando no topo da página, ele já vai dizendo onde é que eu estou agora. Então eu estou dentro de financeiro. Financeiro é uma perspectiva de negócio. Então dentro de perspectiva financeira. Já está me mostrando o período que eu estou planejando. Aqui também eu mostro o período. Posso voltar para navegar, posso voltar um nível acima, que seriam as perspectivas, e posso entrar novamente. Então aqui nós vamos criar os nossos objetivos, ou KPIs. Botão no canto alto direito, novo objetivo. Vou colocar um nome para esse objetivo. Por que objetivo ou KPI? Dependendo da empresa, você tem como abordagem chamar de objetivo ou simplesmente KPI se é algo que você está estabelecendo como uma medição de desempenho, onde você vai dar meta para esse KPI, que significa indicador-chave de performance. Né? Esse é o significado de KPI. Né? No meu caso, o KPI que eu vou criar é o faturamento em vendas. Então eu vou monitorar aqui como estratégico, lembrando que nós estamos criando o que aqui? Os objetivos estratégicos da empresa, são os objetivos globais, os objetivos gerais da empresa. Então, faturamento em vendas geral. Tá? Depois nós vamos ver que a gente pode desdobrar isso, né, por áreas, se a empresa tem filiais por filiais, e etc. E até chegar ao nível de pessoas. No caso de faturamento em vendas, vai ser vendedores. Né? Então, inicialmente, a gente está fazendo faturamento em vendas global da empresa. Então, eu boto o título faturamento em vendas. Eu poderia usar a linguagem o seguinte, ó, em vez de só ser faturamento em vendas, eu poderia colocar aumentar faturamento em vendas. Isso seria um objetivo. Então veja que é apenas uma linguagem, uma abordagem que você pode usar na tua empresa. Se eu deixar só faturamento em vendas, eu posso dizer que isso é um KPI, um indicador chave de performance. Então eu estou medindo um KPI, o meu KPI é faturamento em vendas. Ou poderia ser um objetivo se eu colocasse aqui aumentar, manter, né? Então o objetivo ele leva a gente a entender que teria que ter um verbo, né? No meu caso aqui eu vou tratar como KPI, que é o mais comumente utilizado, tá? Então eu seleciono o período de planejamento, período que a gente já tinha criado e usado já na perspectiva. Ponderar desempenhos aqui é algo interessante. O que significa ponderar desempenhos? Eu vou botar não, tá? Porque quando a gente colocar sim, veja que vai sumir alguns campos, tá? Se eu colocar sim, vai significar que obrigatoriamente eu tenho que criar desdobramentos desse KPI.
E o desempenho desse KPI, quer dizer, veja que ele não vai ter um indicador, e o indicador dele é o ponderamento do desempenho dos desdobramentos dele. Então, eu posso ter 2, 3 KPIs ou objetivos ligados a ele, né? Então, digamos assim, a gente chama que ele seria o pai desses objetivos que vão estar ligados a ele. Mais para frente a gente vai fazer esse desdobramento para vocês entenderem. E aí ele não tem um indicador, o indicador dele vai ser o desempenho percentual, então a meta vai ser 100% de desempenho, né? E o cálculo do desempenho, desse percentual de desempenho, vai ser o ponderamento, a média dos KPIs ou objetivos filhos dele, ou desdobrados dele, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, que isso tem um pouco a ver também com OKRs, né? Que é uma outra metodologia de gestão de metas. Então, vou botar não, para não ponderar os desempenhos, né? Ele vai ter o seu próprio indicador, vai ter as suas próprias medidas, a sua própria meta, né? Não vai depender dos seus desdobramentos. O indicador, então como é que eu meço? Lembra que a gente criou os indicadores? Então, qual vai ser a medida? De que forma eu vou medir tanto meta como resultados desse KPI ou desse objetivo? Então, vai ser o faturamento em reais. A tolerância ou alerta vai significar o seguinte: lá no mapa estratégico, nas outras áreas da sintonia, o desempenho ele vai mostrar em percentual, né? Quer dizer, 50%, 100%, 80%, 120%, onde 100% a cor desse desempenho vai ser verde, 100% ou mais, e abaixo disso vai ser vermelho ou amarelo. O amarelo vai considerar esse valor da tolerância aqui. Tá? Então a tolerância é o quê? Bom, se ele tiver um desempenho, então a minha meta era 100 e alcancei e o resultado foi 90, a cor lá do semáforo do nosso mapa estratégico, do nossos monitoramento do desempenho, a cor vai ser amarelo em 90. Até 89 vai estar vermelho. Ok? Então é para o gestor saber ali que, olha, o alerta, digamos assim, a tolerância, bom, não chegou em 100, mas em 90 ainda dá para tolerar. O responsável, vou botar o meu próprio usuário exemplo aqui, então o João vai ser o responsável, já que é um KPI estratégico, que é o faturamento global em vendas, né? Então eu vou colocar o nosso diretor. O cálculo do índice vai ser, só tem duas opções, maior, melhor ou menor e melhor. Então vou colocar maior e melhor, quer dizer, quanto maior, melhor, né? Então, para saber de que forma tem que fazer o cálculo do desempenho, né? Se fosse, por exemplo, um percentual de inadimplência, por exemplo, seria menor, melhor, né? Então, quanto menos, melhor é o desempenho. No caso, faturamento, quanto maior, melhor é o desempenho. E a forma de coleta que é interessante, tá? Eu vou colocar, por enquanto, como fórmula. Nós já vamos ver por quê. Temos essas três opções. O fórmula, se tiver desdobramento abaixo dele, que é o que a gente vai fazer, então a gente vai criar uma meta para o gerente. Né? Nós temos aqui a meta global, vamos ter uma meta para o gerente e uma meta para um vendedor. A forma de cálculo aqui, da forma de coleta sendo fórmula, ele vai somar esses desdobramentos direto dele. Então eu vou ter lá 2 gerentes, a meta vai ser X, eu vou dar metade da meta global para um gerente e metade para outro gerente. O cálculo, a forma de coleta aqui, vai ser a soma desses dois. Então não vai precisar ser preenchido manualmente aqui. Tá? Integração vai depender da conta do Sintonia, do plano Sintonia que você tem. Integração, aí a nossa equipe, nesse caso, vai criar um processo automatizado para coletar essas informações de outros sistemas dentro da sua empresa. Então, digamos que faturamento e vendas vai vir do seu sistema de ERP. É lá que estão as vendas. Então, a gente cria um processo automatizado que busca e filtra esses dados e atualiza o resultado do faturamento em vendas, por exemplo, automaticamente aqui no Sintonia. Né? Na conta gratuita dependendo do plano que você tem, não tem a opção de integração. Tá? E manual, a forma de coleta manual, ele vai criar manualmente uma tarefa para o responsável do objetivo atualizar o resultado da meta
de forma manual. Então ele vai criar lá na lista de tarefa deles, lembra da lista de tarefas aqui? Realizar minhas tarefas, executar tarefas, realizar minhas tarefas. Ali você vai ter tarefas de coleta de resultado. Então vai exigir do responsável que ele atualize enquanto está o desempenho dele, enquanto está o resultado dele de faturamento em vendas, por exemplo, dentro do mês, naquele momento da tarefa. Nosso caso aqui eu vou colocar, por enquanto, fórmula. Tá? A frequência de coleta. Bom, as próprias opções já dizem, então se vai ser diária, semanal ou mensal. Né? Como é fórmula, quer dizer, em tempo real ele vai somar os resultados do desempenho dos desdobramentos que a gente ainda vai criar, eu vou colocar diária. Tá? Digamos que fosse manual aqui a opção da forma de coleta. Se eu colocar diária, todo dia vai criar uma tarefa para o usuário, para o responsável atualizar o resultado. Então tem que ver até que ponto isso é produtivo. Né? Todo dia tem uma tarefa para ele atualizar ali, talvez não seja legal. Então usar semanal ou mensal, principalmente quando for manual, né? Vai fazer mais sentido. Nosso caso aqui vou deixar fórmula diária, não vai criar tarefa para ninguém. E o tipo de acumulado também é interessante. A gente tem um período, quer dizer, de maio ao final do ano. Como que eu calculo, conforme vai passando os meses, como é que eu calculo o desempenho geral acumulado desse período até o momento? Então, digamos que passou 3 meses do período. Né? Como é que eu calculo o acumulado até esse terceiro mês dentro do período? Então, pode ser soma, pode ser média, pode ser último valor. Como aqui é faturamento em vendas, eu vou usar a soma. Então, porque eu tenho uma meta mensal que somando dá a meta acumulado, mesma coisa para os resultados. Então, eu tenho o resultado mensal somando, dá o resultado do acumulado do período. Né? Poderia usar média. Então, digamos que eu tenho, faz mais sentido para o gestor, não, eu quero saber a média mensal de faturamento. Para mim é isso que vale como o desempenho do período planejado. Poderia ser usado a média, muito mais usado quando é usado algum indicador percentual. Né? E o último valor ele vai sempre considerar o último mês dentro de resultado coletado dentro do período. Então, passou 3 meses, o desempenho geral daquele KPI vai ser sempre o último valor coletado. Né? Então, é bastante usado também quando se trabalha com inadimplência, né? Metas de percentual de inadimplência. Então, muitas vezes você tem medição em percentual e o gestor ele quer saber como o desempenho geral daquele período, ele não vai querer daqui a pouco a média, ele quer o último valor porque ele se trabalha para diminuir a inadimplência mês a mês. Então ele quer saber lá como terminou o período. Né? No nosso caso, vou deixar a soma, só clicar em salvar. Criamos o nosso KPI. Aqui também uma outra questão importante. Assim como na perspectiva tinha peso, importância, os objetivos estratégicos, quer dizer, os objetivos logo abaixo, o primeiro nível logo abaixo das perspectivas, também vão perguntar ao gestor o peso que ele tem. Porque, por exemplo, dentro da perspectiva financeira, a gente está criando o KPI faturamento em vendas. Mas eu também vou criar inadimplência como um dos KPIs. Então eu vou ter 2 inicialmente, poderia ter mais, é o nosso exemplo. Então, para calcular o desempenho da perspectiva financeira, também a gente vai dar peso para esses KPIs, para esses objetivos estratégicos que estão dentro da perspectiva. Quer dizer, eu vou considerar, por exemplo, 65% de peso, de importância para o faturamento. Na hora de calcular o desempenho geral da perspectiva, ele vai considerar isso. E aí eu vou deixar 35% para inadimplência. Então eu só boto aqui 65%, volto. Então aqui na nossa listagem, ó, agora eu estou dentro da perspectiva de negócio financeiro e já tenho um objetivo ou KPI criado. Faturamento em vendas, peso, responsável, medida, etc. Vamos criar inadimplência também? Então vamos lá. Novo objetivo. Vou criar aqui um KPI que é a inadimplência. Vou selecionar o período. Não vou ponderar desempenhos, quer dizer, não vou ter desdobramentos abaixo dele, nível tático, nível operacional, que eu queira simplesmente considerar o desempenho deles como o cálculo do desempenho da inadimplência. O indicador, então, é percentual de inadimplência. Tolerância, vou colocar aqui 75, uma baixa tolerância.
O responsável, vou deixar também o nosso diretor aqui. Cálculo do índice, lembra? Menor, melhor. Percentual de inadimplência, questão de lógica. Forma de coleta, esse sim eu vou colocar manual, tá? Frequência de coleta, vou colocar diária, porque eu quero forçar que se crie a tarefa de coleta para a gente ver. Mas depois eu vou mudar para mensal, não tem por que medir tão rapidamente. E aqui o tipo de acumulado eu vou considerar sempre o último valor, ó. Então para a gente ver. Então eu salvo. Peso e importância, 35%. Ok? Dou um voltar. Então tenho meus objetivos estratégicos criados dentro da perspectiva financeira. Vou criar também o objetivo estratégico dentro da perspectiva de mercado para a gente completar o nosso pequeno mapa estratégico aí. Então voltar. Não, então eu volto, lembra? Desdobramento, né? Volto para nível 1, que é a perspectiva. Vou entrar aqui na opção objetivos da perspectiva de mercado e clientes. Não tenho nenhum objetivo estratégico, vou criar um novo. Vou botar aqui como KPI o objetivo, então, número de novos clientes, digamos assim. É uma meta que essa empresa tem. O período, não vou ponderar desempenho. O indicador, número de clientes. A tolerância, vamos deixar aqui 85. Responsável, vou colocar então o nosso gerente comercial. Cálculo de índice, então maior, melhor. Quanto maior o número de clientes, melhor. Forma de coleta, vou botar manual também. Frequência de coleta, vou botar semanal. E o tipo de acumulado, vamos considerar que é a soma. Quer dizer, eu tenho uma meta global somada mês a mês em relação a isso. Dentro da perspectiva de mercado e clientes, eu vou ter só um objetivo por enquanto no nosso teste. Vou botar que ele tem o peso de 100%. Então veja, agora estou aqui dentro de mercado e clientes, temos um objetivo estratégico. Vamos ver se o nosso mapa está sendo montado aqui. Ó, então se eu venho em gerenciar estratégia, monitorar mapa estratégico. Agora nós temos um pequeno mapa estratégico onde o desempenho corporativo da empresa, então esse é o mapa da alta direção da empresa, dando desempenho corporativo da empresa, o desempenho geral da empresa, ele está sendo calculado considerando as suas perspectivas, que por enquanto é financeiro, mercado e clientes. Lembra que o cálculo é baseado no peso que foi dado para cada uma delas. E cada perspectiva, ó, tem os seus objetivos ou KPIs. Faturamento em vendas e inadimplência. Então, o desempenho e o cálculo ponderado do desempenho desses dois KPIs dá o desempenho geral do financeiro. E mercado e clientes a mesma coisa, só temos número de novos clientes. Então, do lado direito aqui a gente tem um mês corrente. Lembra que a gente tem um período, né, de 8 meses que a gente planejou. Então, o gestor vai ter uma visão do mês corrente, uma visão do acumulado no ano ou no período. Ok? Então, agora nós vamos partir para a criação das metas.